Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessamos Desigualdades. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos ouvindo uma boa música. Uma música que nos fala do nosso progresso espiritual, do nosso crescimento. Desculpem. Do nosso futuro, que é a perfeição. Então, quero dar as boas-vindas, uma boa noite a Edivânia, Luciana, a Muriele, Luciana, vocês que aqui estão conosco, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos fazer uma leitura preparatória do livro Assimilação Evangélica, uma psicografia de João Nunes Maia, e essa mensagem é do Espírito José Grosso. Lição 33. Se te foi dado. Se te foi dada a confiança, multiplicai-a para o trabalho. Se te foi dada a compreensão, multiplica para o saber. Se te foi dada a amizade, multiplica para a convivência em Cristo. Se te foi dado pensar, multiplica o pensamento para as boas ideias. Se te foi dada a palavra, multiplica em todas as definições do bem. Se te foi dada a caridade, multiplica o quanto puderes em toda a extensão do amor, para que esse amor te mostre Deus e Cristo lado a lado na glória do teu coração. Vê os talentos como sendo o teu tesouro de luz e faze deles instrumentos para a tua paz e a paz de todas as criaturas. Que assim seja. Gente, com muita alegria que aqui estamos para mais um momento, para mais uma live, para mais esse encontro onde nós vamos aprender um pouco, onde nós vamos bater esse papo, apesar de estar falando enquanto vocês me ouvem. Então eu vou mais, como é que eu diria assim, é a minha fala sozinha aqui, mas eu tenho certeza que do lado de lá, aí do outro lado da telinha, vocês estão interagindo com as suas vibrações de amor, com o pensamento voltado para o bem, com esse desejo de aprender, de conhecer, de estar aqui comigo. E eu fico muito grata pela presença de vocês. Entrando agora, áudio K, Carla, minha filha, que estava aqui me auxiliando, Geralda, Marivalda, Edivânia Lima, Luciana, esse pessoal que chegou aí antes dos outros, que eu falei agora há pouco. Então, dizendo assim: Senhor, estamos em um momento em que há uma necessidade muito grande dessa busca do Deus interior que habita em nós. Há uma necessidade muito grande de autoconhecimento, há uma necessidade muito grande de perdão, há uma necessidade muito grande de atitude de amor. Por isso precisamos agir. Precisamos agir no bem, pensar no bem, fazer o bem sem olhar a quem. Para que esse bem possa contaminar a humanidade, substituindo assim o que existe de negativo
pelo bem, pelo amor, pela paz. Fica conosco, Jesus, nesta noite e permanece em nossas vidas. Que assim seja. Vamos fazer uma leitura breve do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita para darmos continuidade à nossa fala. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O capítulo é o 16, o item 4. Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, passeava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele, Jesus, devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, disse-lhe: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em sua casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Que Jesus envolva nos nossos corações, permaneça conosco e que nesse instante nós sejamos envolvidos por essa energia, pela energia do bem, pela energia do amor, pela energia dos bons espíritos, o nosso mentor espiritual, esse irmão que nos auxilia, que de uma forma muito amorosa nos envolve para que aqui estejamos. E a nossa fala, que hoje nós escolhemos, tem tudo a ver com a leitura preparatória, tem tudo a ver com a leitura do Evangelho. Porque se te foi dado tudo que nós lemos aqui na leitura preparatória, utiliza-o para o bem. Não guarda esse tesouro, se serve dele para servir a humanidade, porque servindo ao outro é a ti mesmo que está servindo. E a leitura do Evangelho, falando desse encontro do Cristo com Zaqueu, Jesus está falando de nós. Jesus está falando do nosso encontro com ele. Jesus está falando do homem velho, cheio de mazelas morais, encontrando a luz, encontrando o amor, encontrando a ele próprio, o Cristo. E a mensagem da noite de hoje, que nós escolhemos para falar, que está aqui, nós copiamos, está aqui, e fizemos algumas anotações, o nosso querido Haroldo Dutra Dias, ele fala de evangelho de uma forma espetacular. Quem quiser assistir, assistam Haroldo Dutra Dias, esse grande trabalhador da Seara do Cristo, um jovem de seus 40 e poucos anos, dedicado à causa do bem, verdadeiramente voltado para a mensagem de Jesus, para a divulgação e para a prática da mensagem de Jesus, nos fala do Cristo, nos fala da sua vivência, de uma leveza, de uma forma tão fácil, de fácil entendimento, e uma coisa muito boa, especial, que ele faz, é nos colocar nesse contexto, é nos colocar diante da mensagem do Cristo atualizada, trazida para o nosso momento. Porque quando nós falávamos da parábola do trigo e do joio, normalmente nós dizíamos a parábola do joio e do trigo. E nós nunca tínhamos observado o que Haroldo Dutra Dias observou e trouxe para nós. Ele que é um estudioso do Evangelho, ele que aprendeu hebraico, aramaico e que traduziu os textos bíblicos para a nossa língua, o grego clássico. O homem conhece várias línguas, então ele estudou e traduziu para nós. Então ele traz
coisas muito interessantes que é bom a gente contextualizar. Porque quando nós falamos da parábola do trigo e do joio, nós não colocamos o que está sendo dito na época em que foi dito. Porque quando Jesus falou, aquelas 32 parábolas que o Cristo contou, em especial as parábolas que ele fala de semeadura, que é a parábola do semeador, porque depois da parábola do semeador vem a parábola do trigo e do joio, que eu costumava dizer a parábola do joio e do trigo. Só que, segundo Haroldo Dutra, quem é plantado primeiro é o trigo. O trigo é semeado, o joio é lançado depois. Então, por isso que o trigo deve se vir antes. Então, Haroldo, ele nos chama a atenção para algo que nós não tínhamos observado, para as características da agricultura ao tempo de Jesus. Mas antes disso, nós vamos ler a parábola do joio e do trigo, que é como está lá, mas que na verdade é do trigo e do joio, que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. O homem está fazendo aqui uma analogia ao Criador. Mas, enquanto os homens, nós, criaturas humanas, dormiam, estávamos em vigilantes, veio um inimigo, porque à época era muito comum que os inimigos fossem lá nas plantações e semeasse ali as ervas daninhas. Veio um inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente em seu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: o inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai cresçam ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30. Então, nós, lendo essa parábola e ouvindo Haroldo Dutra Dias falar, deu uma clareada maior no entendimento dessa parábola. Porque Haroldo Dutra fala das características da agricultura na época do Cristo. Porque Cristo falou naquela época, e ele tinha que falar em se tratando das situações que o Cristo colocava nas diversas histórias que ele contava. Jesus falava do cotidiano dos pescadores. Então, o que Jesus falava? Jesus falava das redes que eram jogadas, Jesus falava da plantação, Jesus falava de lançar sementes. Se ele fosse falar nos dias atuais, ele ia falar de gestão de negócios, ele ia falar de administração, mas a época do Cristo, o que se administrava, o que se fazia, os trabalhos que eram realizados na época, porque estamos vendo aí Jesus falando do administrador maior da humanidade e dos corações humanos e da administração do mundo, planeta Terra e do universo. Então, falando do administrador, à época do Cristo, fala-se de administração de terras, de agricultura. Então, nós temos que olhar o contexto. Então, na época, havia algumas características interessantes na agricultura, que Haroldo Dutra colocou, que é para que nós possamos entender o que Jesus quis dizer com essa palavra, com essa parábola. Então, Haroldo diz que a prática agrícola daquela época, naquela época, eles não preparavam o terreno antecipadamente. Não é interessante isso? Então, ele era arado depois que a semente era lançada. Isso era uma prática na época. O terreno era preparado depois da semente ser lançada. E outra característica interessante é que somente na ceifa é que se fazia a separação da erva daninha e da semente, e da colheita.
do fruto que era esperado tão ansiosamente pelos agricultores. Então, por isso que Jesus coloca dessa forma, para que nós possamos entender. E para que nós possamos entender ainda mais, nós vamos lembrar que o joio é uma germinácea muito parecida com o trigo, que quando ela cresce, chega a um determinado tamanho, há que se confundir com o trigo. E enquanto que o trigo ele é a base da alimentação para a fabricação de diversos produtos para a alimentação do homem, em especial o pão, que é um alimento comum a todas as criaturas. O pão está na mesa do rico, está na mesa do pobre, está na mesa de qualquer um que esteja sobre a terra. Eu acho que eu desconheço quem quer que seja, que não tenha na hora da sua refeição, no café da manhã, um pedaço de pão, uma bandeja de pão. Então o pão, ele é a base do alimento, porque no pão está contido o que é essencial do trigo, não é? Então, Jesus, ele coloca essa parábola para que nós possamos entender o que significa essa separação. O que Jesus quer dizer com esse instante em que essa semente é lançada na terra, em que o joio começa a crescer e a se misturar. Então, trazendo para a nossa realidade, trazendo para nós vamos buscar no Livro dos Espíritos um questionamento de Allan Kardec no que diz respeito ao bem e o mal, para que nós possamos entender essa passagem do Evangelho de Jesus, essa parábola do Evangelho de Jesus. Porque o bem, ele é de origem divina. Tudo que diz respeito ao amor é de origem divina. O mal não é criação de Deus. Porque o mal, Deus é amor. E o que é que o amor pode produzir? O amor só produz tudo que existe de bom, é produção de Deus. Tudo que o homem faz, tudo aquilo que está em discordância com as leis divinas é criação do homem. Então Deus nos dá algo chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade que o homem tem de escolher entre o bem e o mal. É a liberdade que o homem deve escolher, que dá ao homem de escolher o caminho a seguir. É essa liberdade ilimitada que nós temos que vai nos dizer qual caminho devemos seguir. Porque não existe um determinismo, não existe um caminho traçado por Deus para o homem percorrer. Porque se assim fosse, quais seriam os critérios que Deus usaria para que aquele homem trilhasse o caminho da marginalidade, enquanto que o outro trilhasse o caminho do bem, do amor, do progresso evolutivo? Qual seria o critério? Então Deus usaria 2 pesos e duas medidas? Então Kardec faz um questionamento muito interessante para que a gente possa entender essa parábola do trigo e do joio. A questão 630 do Evangelho do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores: como se pode distinguir o bem do mal? Os espíritos respondem: o bem é tudo que está de acordo com as leis de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir a essa lei. Então, tudo que nós fazemos que traz consequências funestas, tudo que nós fazemos que nos prejudica e prejudica o nosso semelhante, é o mal, é contrário à lei de Deus. E então nós só vamos conhecer o mal quando nós conhecermos as consequências do mal. Por isso que o homem muitas vezes peca por ignorância, porque ele não tem consciência do quão prejudicial será o resultado da sua ação. Então, somente quando as consequências vierem é que o homem vai ter como entender o quanto de mal
ele está praticando com aquela ação. Mas para que nós possamos entender melhor, Kardec questiona: o homem tem meios para distinguir em si mesmo o bem e o mal? Porque anteriormente ele pergunta como se pode distinguir o bem do mal. Aí ele diz que o mal é tudo aquilo, o bem é tudo aquilo que está em concordância com as leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que vem a infringir a lei. E aí ele questiona para que nós possamos entender melhor. O homem tem meios, já que o bem é tudo que está de acordo com as leis de Deus e o mal é tudo que é contrário. Então, o homem tem meios para distinguir em si o bem do mal? Porque, bom, né? Se o homem não tiver, como é que vai ser? Aí os espíritos respondem: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber, e quando quer saber. O homem tem meios sim de distinguir quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro, tá? Então Deus deu a inteligência ao homem para poder discernir, para poder separar o que é bem e o que é mal. Mas Kardec ainda vai adiante, porque ele não quer deixar dúvida. Ele se coloca no nosso lugar de criaturas com dificuldade de entender e faz perguntas a fim de que o assunto seja colocado de uma forma bem clara, bem inteligível. Então ele diz o seguinte: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer fazer o bem quando em realidade está fazendo o mal. Olha que inteligência desse homem. Ele esmiuça tudo. Porque, poxa, se o homem tem meios para distinguir o bem do mal, mas vai que, de repente, ele vai se enganar na apreciação disso, né? Então ele pergunta: o homem já que o homem ele é sujeito a errar, né? Ele não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e fazer o mal acreditando que está fazendo o bem? Não é bem pensado? Eu jamais conseguiria fazer uma pergunta, porque mais importante do que a resposta, não é? É a pergunta bem feita. Então, Kardec, os espíritos respondem: Jesus vos disse: vede o que quererias que vos fizeste. Vede o que quererias que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganeis. Olha que coisa, que resposta fantástica. Né? Como é que eu vou acreditar que eu estou fazendo mal se o que eu faço, como é que eu vou saber se eu estou fazendo mal se eu estou fazendo algo acreditando que eu estou fazendo bem? Aí os espíritos dizem: faz o seguinte, faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Não vai ter erro, porque você vai querer o mal para você, você vai querer prejudicar o outro, você vai querer fazer algo que venha prejudicar a si mesmo. É dessa forma que você vai entender o que é bem e o que é mal, se está fazendo bem ou se está fazendo mal. Então é dessa forma que você vai separar o trigo do joio, porque o joio são as nossas mazelas morais, o trigo são as virtudes. Como é que eu vou saber se eu estou sendo virtuosa ou se eu estou causando danos a outrem ou a mim mesmo? Portanto, nesse momento, a separação do joio e do trigo, segundo o ensinamento do evangélico, da parábola, vai se dar no final dos tempos, né? Porque está dizendo lá nas traduções bíblicas que é o final do mundo. Só que na tradução, a palavra éon, que significa ciclo, foi colocado como mundo. Então isso vai se dar no final do ciclo, que é o que está acontecendo agora. Esse é o momento crucial. Nós estamos vivendo tempos novos. Nós estamos vivendo os tempos chegados que Jesus apresentou, que Jesus falou há 2000 anos. Lembram? E que está lá na Bíblia, os tempos estão chegados, que o Cristo falou que os tempos estavam chegados àquela época. Então, desde aquele momento em que o Cristo veio à terra em carne e osso, em que Jesus veio, ele próprio, ele que estava na programação
da formação do planeta, ele que é o governador planetário, ele veio para nos dizer que os tempos estão chegados, para falar da separação do trigo e do joio, para dizer que nós, criaturas humanas, está na hora de alimentarmos em nós o trigo, a semente do amor, semente de bondade, semente de esperança, de fraternidade, de paz. Vamos jogar fora as mazelas morais que ainda carregamos, que ainda nos prendem. Porque trazendo para a individualidade, para a pessoa, nós falando de pessoa, nós falando de joio, e associando a pessoa, nós vamos falar de mazelas morais, nós vamos falar de defeitos, de orgulho, de preconceito, nós vamos falar de vaidade, de egoísmo. Vamos jogar fora tudo isso. Quando nós falamos de sociedade em termos gerais, nós vamos falar de escândalos na política, nós vamos falar do que está acontecendo com a humanidade, abrangendo mais o tema. Então, o que estamos esperando? O que estamos esperando para separar em nós o que é joio e o que é trigo? Para deixar que em nós, como disse a música, qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades e fazer um mundo diferente e extirpar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que um dia todos nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Então precisamos trabalhar em nós esse lado rude, esse joio, essa erva daninha que nós deixamos crescer ao lado do trigo, porque nós temos virtudes. Imaginemos que nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E no nosso processo de evolução, nós nos deixamos envolver, nós deixamos desenvolver em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Porque tudo que fere as leis de Deus, tudo que é contrário às leis de Deus, tudo isso é joio. Tudo isso deve ser extirpado. E nós temos os mecanismos. Nós temos em nós a condição de fazer essa separação. E nós queremos dizer para vocês que quando Jesus partiu, os seus discípulos aflitos, quando Jesus estava se despedindo após a crucificação, ele retorna. Nós sabemos que Jesus ficou 40 dias materializado, vivendo com os apóstolos, após a morte do corpo físico. E os apóstolos aflitos, porque o Cristo já se despedia deles, os apóstolos estavam preocupados. Senhor, o que será de nós? Vamos ficar órfãos? E Jesus disse, não vos deixareis órfãos. Eu enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, mas que vós conheceis, porque está em vós. Porque o Cristo viveu ali ao lado deles, ensinando. Então Jesus diz para eles que irá lembrar todas as coisas que eu já disse e trazer coisas novas que vocês não têm condições de entender. E aí Jesus fala para eles do Consolador. E o Consolador volta para cá. O Consolador, Jesus, agora não mais fisicamente falando, porque o Cristo nunca esteve ausente, mas agora Jesus está conosco através do Espiritismo, trazendo o Evangelho da mesma forma como Cristo trouxe e como Mateus anotou e outros apóstolos anotaram. Porque o Espiritismo não criou nenhuma moral nova. Facilita ao homem a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Está no Evangelho de Jesus. Então, no livro Atitudes de Amor, do Dr. Bezerra de Menezes, que é uma reunião que acontece no plano espiritual, onde espíritos de alta hierarquia se encontram, entre eles Eurípides Barçanufo e outros espíritos, e eles falam dessas 3 fases da humanidade, dos 3 períodos. O primeiro período, porque esses períodos que foram planejados pelos espíritos superiores,
para ser implantado na terra novamente, para ser implantado o evangelho de novo, porque nós sabemos que a bandeira do evangelho, ela foi transportada de lá, das terras da Palestina para cá, para o coração do mundo, para o Brasil. Mas haveria de passar por 3 momentos. E o primeiro momento, que vai de 1857 a 1927, que é o período da consolidação da doutrina espírita, é o momento de firmarem-se as bases, é o momento da chegada do Evangelho de Jesus à Terra novamente, é o momento de reviver Jesus, era o momento em que o materialismo estava no auge, era o momento da falência das religiões, ou da nossa religião, da mãe, igreja mãe, porque o homem estava desacreditado, havia se divorciado de Deus. Aí vem o segundo período, que é o período da proliferação dos núcleos e da difusão do conhecimento, que vai de 1927 a 1997. Cada período desses durou 70 anos. Esse momento é o momento de divulgação da doutrina espírita, do Consolador, da mensagem de Jesus sendo levada a todas as gentes, a terceira revelação. E agora vem o terceiro período, que é o período das atitudes. Não adianta, como Ilenói falou, gente, religião é rótulo, religiosidade é atitude, não importa qual é a minha religião, desencarnando hoje, chegando no plano espiritual, eu não vou apresentar crachá, não adianta eu dizer que sou espírita se as minhas ações negam o meu crachá, por assim dizer, de cristã, de espírita. Não adianta dizer que eu sou evangélica, muçulmana, católica, budista, se as minhas ações negarem aquilo que os princípios da minha religião professa. Então, o momento das atitudes, o conhecimento adquirido deve transformar-se em boas obras. Boa noite, tia. Boa noite. Então, é o momento das atitudes. Estamos nesse momento, olha o que está acontecendo. É a separação do trigo e do joio. Isso não quer dizer que as pessoas que estão desencarnando nessa pandemia sejam joio, não. Mesmo porque muitas almas que não necessitam mais estar nesse planeta de sofrimento precisam de outros ares. Precisam agora estar em uma outra dimensão. Já fez o que tinha que fazer, agora está em um novo plano para nos auxiliar. É a separação. Estamos vendo aí os escândalos. Estamos vendo os rostos sendo mostrados. Estamos sendo políticos sendo presos, inocentes ou não. Homens de posses, de poder sendo presos. Sendo escancarados, como diria Ilenói, a verdade sendo escancarada. Então o que é isso? É o momento da separação do trigo e do joio. É o momento em que a humanidade está cansada de sofrer, de causar sofrimento. E é o momento em que as atitudes irão aparecer. Quantas e quantas atitudes nós estamos vendo aí de pessoas sem recurso. Nós vimos aí um motoboy parar sua moto e colocar um lençol, um cobertor sobre alguém que está deitado ali numa calçada, colocar alimento ali ao lado. Nós vimos ali pessoas e mais pessoas fazendo, tendo atitudes nobres em relação à natureza, em relação aos animais, em relação ao outro. Nós estamos vendo tantas coisas boas que agora estão sendo mostradas, né? A Luciana está dizendo, pena que tem muita gente ignorante com a religião. Pois não é isso, Luciana. Que importa a sua religião? O que importa a sua crença? Não vai ser isso que vai contar. Para Deus o que vai contar é o seu coração. Não adianta eu levar meu rótulo de espírita, porque a mim será cobrado mais pelo conhecimento que eu tenho. Então, vai adiantar eu saber e não fazer? O que importa são as ações.
Porque a atitude é tudo. O que vai ficar marcado, o que vai ficar registrado são as minhas atitudes, são as minhas ações. É aquilo que eu estou fazendo com o conhecimento adquirido. Esse é o grande momento. Vamos unir as nossas mentes. Vamos nos abraçar virtualmente, abraçando a causa do Cristo. Vamos direcionar as nossas energias, os nossos pensamentos bons. Vamos perdoar. Vamos deixar as contendas, as coisinhas pequenas que não nos levam a nada. Estamos perdendo tempo. Coisa linda esse bebê no seu colo. Minha tia, minha sobrinha Ana Flávia está dizendo. É a menininha que está aqui esperando a tutora vir buscar. Então, atitude de amor. Olha aí, olha, alguém vem buscar um anjinho que estava na rua, que ia morrer. Os cães, né, bebê? Ia pegar a criancinha aqui, ó, e ia triturar. Mas não é por maldade, é da natureza. Eles estão na rua, em matilha. Então aparece um bichinho desse, é uma presa, eles vão correr atrás, não é maldade, não é? Então, precisamos fazer alguma coisa. Ah, mas eu não levo jeito para isso, não levo jeito para aquilo. Você leva jeito para alguma coisa. Seja lá o que for, faça o bem sem olhar a quem. Faça a sua parte. Não precisa que ninguém veja, porque a caridade verdadeira, ela não precisa de divulgação. Ela deve ser feita sem que a mão esquerda saiba o que dá a mão direita. Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos agradecer a Deus pelo conhecimento espírita. E vamos pedir a Jesus nesse momento grave. É fome, instinto animal, a Ana Flávia está dizendo. Então, é isso. E às vezes não é nem fome, porque eles não comem. É da natureza, é presa. O bichinho corre. E aí eles correm atrás. Porque é isso. Uns comem, outros não é, Flávia? Quando a fome está aperta, eles vão e comem realmente. Mas na maioria das vezes é porque é da natureza. O cachorrinho correr atrás do gato. Aí uma ali, ó, e sua mãe ali, ó. Viu? É da natureza isso. Então nós vamos pedir a Jesus nesse momento, pelos nossos irmãos que partiram, nosso coleguinha de trabalho, José Aldo, uma criatura tão doce, tão amorosa. Nossa, falar de Aldo a gente até embarga a voz, mas ele se foi fisicamente falando. Imagino a dor da família, um pai, porque não foi um número, foi um pai, foi um filho, foi um irmão, foi um esposo, um bom vizinho, um bom amigo, um bom colega de trabalho. Foi alguém que faz falta, muita falta, e que a lacuna deixada é imensa, imensa essa lacuna. É uma lacuna que vai, olha, Aldo, uma pessoa de luz. Vamos orar, não é fácil. O senhor Elias, não é? Tonho do Relógio, nossa querida Bernadette, uma mulher tão, sabe, cheia de vida, cheia de energia, alegre, com tanta disposição. Mas é um momento. Eles talvez não tinham mais o que fazer aqui. A programação foi encerrada. A vida continua após essa vida e eles vão dar continuidade à sua tarefa. Mas a gente sofre, a gente chora, a gente sente falta, dói profundamente. E essa dor só vai passar quando houver o reencontro. Então a nossa solidariedade, o nosso sentimento muito de consternação, de muita solidariedade à dor alheia, ao sofrimento do outro, porque não é fácil. Então, que Jesus envolva esses corações angustiados que ficaram, que ampare a espiritualidade maior, os espíritos amigos acolham os irmãos que partiram. Pedimos pelo nosso irmãozinho Luiz Guilherme, esse menino de 17 anos, que partiu pelas portas enganosas do suicídio, não se sabe porquê, não é? E não cabe a nós nenhum julgamento, só orar e pedir a Jesus por ele, pela família que está desolada. Né? Muitas famílias desoladas muitas famílias desoladas. E amanhã nós não sabemos, qualquer um de nós pode ir, qualquer um de nós pode ter em sua casa um ente querido sendo ceifado do seu meio, da sua família. Então vamos orar e pedir a Deus que tudo isso passe. Vamos nos entregar à oração, vamos agradecer a Deus dizendo: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por tudo que nos deste, por tudo que nos dá.
Muito obrigada pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão eu detecto os cegos, os que tombam na escuridão, tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a alegria do vento no ramo do almeiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz sonora e melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Porque eu sei que depois dessa vida, numa outra lida, eles voltarão a ouvir. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de sinfonia, de poesia, de psicografia, mãos de cirurgia, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, que não podem caminhar. Oro por eles porque eu sei que depois dessa expiação, em uma outra reencarnação, eles bailarão. Muito obrigada, Senhor, enfim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é um casebre, um bangalô, um rancho, uma casa no caminho, uma tapera, uma mansão, um palacete ou um grabato de dor. O que importa é que dentro dele existe a figura do amor de pai, mãe, filho, marido, irmão, agregado, companheiro, companheira, a companhia de um gato, de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar. Nem assim blasfemarei, ao contrário te direi. Muito obrigada, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigada, Senhor, porque creio em ti. Pelo teu amor, muito obrigada, Senhor. Pela paciência de vocês, muito obrigada, senhores. Muita paz.